Então, queridos, boa noite, né, para o nosso encontro, a gente seguir aqui juntos, estudando o Aquietando a Mente, a fase um do Vajra Essence, e tentando desvendar isso, aprender juntos, assim, nós estamos juntos, sou aluna do Lama e minha experiência é muito pouca, eu nem sequer tive ainda a oportunidade, por exemplo, de ter uma entrevista com ele e tudo, então eu estou chegando, estou me aproximando do Lama Lola, assim, a partir dos ensinamentos, né? Eu aspiro poder, né, a minha prática poder melhorar mais à frente, assim, se eu tiver mérito, né? Tem que purificar muito karma. Então tá, queridos. Então, a gente vai começar hoje, a gente vai fazer as nossas preces, que é a gente já começa pela motivação. Aí a prática de hoje a gente vai seguir com Chamata Sem Sinal, hoje de novo. Eu vou conduzir uma prática que ele conduziu até no retiro de 2016, que a gente vai ver lá na frente ainda, porque ele foi, depois ele deu ele apresentou essa prática, né, de Chamata Sem Sinais, repousando na luminosidade e na cognoscência da consciência. Eu achei interessante porque aí seria outro jeitinho que ele conduziu da prática que a gente viu na última terça, né? Então a gente vai fazer de novo, porque a gente ainda não chegou no ponto do lado do livro para ele apresentar as práticas da fase um, de fato, né? Então a gente está se preparando para elas, né? Tá? Estamos chegando junto, estamos nos preparando. Já vimos a atenção plena à respiração, né, na sua abordagem de chamata com sinal, né, observando aquelas três estágios, depois a atenção plena na abordagem de Dzogchen, a respiração na abordagem de Dzogchen. Agora a gente está olhando, a gente já deu um pulo, a gente vai depois voltar para tomar a mente como caminho, mas dentro da abordagem do Dzogchen, né, dessa fase um. Mas agora a gente já pula direto para a base, que é a própria consciência, que é o ponto, né, que vai ser a culminância do cultivo da fase um, é a gente repousar na consciência substrato, que é o atingimento de chamata. Então a gente já toma um sabor um pouquinho dessa experiência, assim, né, nessas práticas. E aí, talvez, ao longo dessa fasezinha, dessa pergunta da vacuidade ilimitada, que ele vai trazer todo o panorama dos caminhos, e aí vai dizer qual é o caminho, qual é o diferencial do caminho do Dzogchen. Então eu vou trazer depois umas outras coisas nos próximos encontros, nas terças, eu vou vendo aqui o que vai surgir, mas talvez a gente vai fazer umas coisas diferentes, uma prece, um tonglen, eu vou ver aqui a prece de aspiração de Samantabhadra, a gente vê o que vai surgir aqui, o que eu acho que vai ser interessante, tá certo? Mas hoje a gente vai seguir na chamata sem sinal, né? Consciência da consciência, né? Repousando nas qualidades da consciência. Então vamos fazer as preces. Eu vou fechar os microfones para não ficar com interferência. A gente faz as preces, a prática, e depois a gente conversa um pouco e segue o estudo. Então, a gente deixa nossa mente se recolher das preocupações, traz a atenção para o momento presente, para essa energia da sanga. Na verdade, na sanga está o Buda, está o Dharma, que é a energia das três joias, que é o caminho de transformação verdadeiro. Então, felizes de a gente estar podendo, né, ter essas condições para praticar, estar aqui reunidos, Deus nosso professor, Deus materiais. Então, diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva dos ensinamentos, a gente contempla rapidamente os quatro pensamentos que transformam a mente, como para nos lembrar realmente do direcionamento da nossa prática, para onde a gente está olhando, o porquê. Então, a gente lembra primeiro de quão precioso e quão difícil foi reunir as condições para a gente ter esse nascimento humano, não só o nascimento humano, mas com todas as oportunidades e liberdades para praticar, ter encontrado o Dharma vivo, professor, compassivo, uma linhagem viva dos ensinamentos, ininterrupta, genuína. Então a gente se alegra para a gente reunir todas essas condições aqui agora. Mas aí a gente recorda da impermanência, da natureza efêmera de todos os fenômenos. A gente sabe que nosso corpo está em constante movimento, cada respiração tudo muda. Também as circunstâncias externas estão em constante movimento.
Os fenômenos surgem de causas e condições, e quando causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Nós nos lembramos que nós vamos enfrentar a morte em algum momento, que a gente não sabe quando. Situações também podem mudar o tempo inteiro, as situações ao nosso redor. Então a gente aproveita quando a gente contempla a impermanência, que é muito profundo, é um ensinamento muito importante, porque revela a natureza da realidade. Então, a gente então não perde tempo, a gente direciona nossas prioridades. Aproveita cada momento para praticar, simplifica a nossa vida. Aí a gente lembra a natureza interdependente das causas e condições. Tudo está relacionado, tudo está ligado. No universo, no ambiente, no comportamento, nossa mente. Tudo surge, todos esses fatores são interdependentes, afetam uns aos outros. E a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos, que é o nosso comportamento, essas ações de corpo, de fala. E a mente, a gente está vendo que é o ponto que a gente vai treinar de fato. Então a gente cuida das nossas ações, nos vinculando em ações positivas, evitando ações negativas, para que a gente possa manter as condições favoráveis para o nosso próprio caminho, para poder beneficiar de fato a nós mesmos e aos outros. Por fim, a gente olha para a natureza do sofrimento, a gente investiga a natureza do sofrimento e a gente vai ver que o sofrimento está relacionado, surge da nossa própria mente, com como a nossa mente está operando. Porque a nossa realidade surge da nossa mente. Então, porque a nossa mente está operando sem reconhecer a sua verdadeira natureza, e a verdadeira natureza dos fenômenos, é que surge a confusão, surge, né, a delusão, com elas as aflições mentais, ações não virtuosas, sofrimento decorrente. Isso é o ciclo infindável da mente no samsara, ou seja, a mente que não reconhece a sua verdadeira natureza. Refletindo sobre tudo isso, fica claro para nós que basta, a gente não quer mais seguir por esse caminho. A gente aspira, surge em nós a renúncia a essa inteligência do samsara. E surge em nós essa aspiração de que possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente olha ao redor e vê que essa condição de esse aprisionamento que é causado pela nossa própria mente é a condição de todos os seres que estão no samsara. Todos eles têm mente, todos eles têm o potencial de se liberar. E é natural surgir em nós, então, essa aspiração para que a bodhicitta da aspiração, amor e compaixão, que é a semente da bodhicitta da aspiração. Que todos os seres se livrem, não só nós, mas todos os seres sencientes se livrem, né? Que eles tenham felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão, os que estão próximos ou distantes. Que nós possamos encontrar a verdadeira paz da lucidez. Então, com essa motivação, com essa energia, que a gente então renova o nosso voto de refúgio no caminho verdadeiro de transformação, é representado pelas 3 joias, e no nosso voto de Bodhisattva, de praticar para trazer benefício a nós e a todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penche sangye druparsho
Sangye chodan soki choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pe soknam ki drola pentir sangye druparsho. E tendo refletido, então, sobre os 4 pensamentos, tendo surgido em nós amor e compaixão, e a semente, né, da bodhicitta, e tendo renovado nosso voto de refúgio, então é muito natural para nós que a gente olhe para Guru Rinpoche, para os nossos mestres, para o Buda, e vermos que, como eles têm a mente como nós, esse potencial é perfeitamente possível de ser alcançado. Eles mostram, revelam o caminho de transformação que eles fizeram das próprias mentes deles. E isso torna para nós muito claro que a gente pode transformar a nossa mente. Que, na verdade, a base da nossa existência é essa mente primordial, que é a mente do Guru, a mente do Buda, a mente desperta, a mente lúcida. Então, olhando para Guru Rinpoche desse lugar, a gente pede as bênçãos para que a gente possa remover todos os obstáculos externos, internos e secretos, para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om again yugi nujan sam pema gesadam polam yatsen chagi nudrunim pema june jesudram kudu kandro mampe kor keki jesu tadruki jengi lapchir chetsu so Guru Pema Siddhi Hum. Hum Again Yugi Nujan Sam Pema Gesa Tompolam Yasen Chagi Nudrunyem Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadru Kim Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com total confiança que esse caminho do Dzogchen que o Lama está nos apresentando nos faz sentir, nos faz compreender, a gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Olhando na mesma direção que nós, ele vem para o topo da nossa cabeça, se reduz de tamanho, se dissolve em uma esfera luminosa. 5 luzes de sabedoria, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, como água derramada na água. Nós sentimos, então, essa confiança de perceber essa igualdade da nossa natureza com a natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Por alguns instantes a gente repousa nessa consciência, que é como um espaço, fundindo-se com o espaço. Então é desse lugar, essa pequena prática de Guru Yoga, dessa confiança,
a nossa verdadeira natureza, que a gente vai fazer então a nossa prática e o nosso estudo de hoje. Então, queridos, convido vocês para encontrar uma posição confortável. Vocês podem desligar as câmeras. Aí vocês lembram, né, de ajustar a postura, seja na postura sentada ou na postura deitada, de forma que você alinhe a coluna sem tensão, recolha o queixo para liberar a cervical, alongar a cervical. Sintam o equilíbrio da postura. E a gente pode fazer uma respiração profunda para soltar o ar estagnado. E a gente pode deixar o nosso abdômen levemente estendido para a respiração do vaso, que é uma prática que equilibra o nosso corpo sutil, faz a nossa energia descer para essa região do baixo abdômen. E a gente respira então naturalmente, deixando levemente o abdômen estendido na inspiração e na expiração. E a gente pode iniciar essa prática com os olhos fechados, se a gente achar melhor, mas em determinado momento eu vou convidar vocês para abrir os olhos. Mas também podem começar com os olhos abertos, vocês decidem o que é melhor. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Vamos começar estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixa a consciência iluminar o corpo, soltando as tensões, liberando todas as tensões dos músculos, desde o topo da cabeça até a base. Sente o apoio no lugar onde você está sentado. E a partir daí, desse lugar de segurança, de confiança, deixa que o corpo relaxe. E à medida que o corpo relaxa, ele se aquieta, permanece vigilante, presente, ativo. Deixamos a respiração seguir seu ritmo natural, sem nenhum esforço. E daí soltamos as preocupações com o passado, com o futuro, deixando a nossa mente descansar no momento presente, aberta, clara e quieta. Por alguns instantes, podemos cultivar a atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, apenas para acalmar a mente conceitual. A partir da quietude da consciência, repousando em seu próprio lugar,
Apenas observa o ritmo da respiração. Apenas nota o ritmo da respiração. Agora a gente segue para a nossa prática principal. Para isso, abra os olhos suavemente, ao menos parcialmente. Solte os olhos. Deixe os músculos ao redor dos olhos estarem completamente relaxados. Sente espaço entre as sobrancelhas. Deixe a sua consciência repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto, acolhendo o campo da experiência. Repouse por alguns instantes, essa consciência aberta no espaço à frente, sem focar coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma, sem fazer coisa alguma. Simplesmente repouse a sua consciência no momento presente, em quietude, sem ser arrastada por quaisquer aparências externas, ou sem se fixar ou se identificar com qualquer processo mental interno, como pensamentos, desejos e outros que surgirem. Simplesmente sustente uma presença atenta no momento presente, estando consciente, sem fazer coisa alguma. E quando a sua consciência não está capturada ou fixada a nenhum objeto ou aparência, pode acontecer de você ficar cada vez mais vividamente consciente da experiência imediata de estar consciente. Experiência de claridade ou luminosidade, de estar completamente acordado, experienciando. E também a experiência de saber, ou experiência da cognoscência. Então, apenas repouse na experiência de claridade ou luminosidade e cognoscência, as duas características da própria consciência.
As aparências sensoriais vêm e vão. Deixe que elas venham e vão. Deliberadamente não dê qualquer atenção para elas. Apenas repouse na experiência de estar consciente, que é uma experiência luminosa e cognoscente. Também as atividades da mente, com suas aparências e seus processos mentais subjetivos, eles vêm e vão. Não se deixe levar por elas, os conteúdos da mente. Mas não tente também acabar com elas. Deixe que eles sejam como são. Deixe que eles venham e vão. Permaneça com sua consciência quietamente repousando em sua própria natureza. Essa luminosidade e cognoscência. Seguimos agora por mais alguns instantes em silêncio. Lentamente, gentilmente, vai trazendo atenção, vai relaxando o corpo, liberando o corpo devagar, trazendo atenção para esse momento aqui juntos. Tudo bem? Alguma experiência, alguma dúvida, alguma questão, protesto? Essa prática é muito simples, não tem o que fazer, né? E o Lama, essa condução aqui, que ele deu em 2016, ele fez intencionalmente assim, bem simples mesmo, só pra gente tentar se abrir para essa experiência, né? De realmente estar com a consciência presente, apenas a experiência de estar consciente, sem se preocupar, sem querer
alterar, modificar qualquer movimento de aparências, sejam sensoriais ou internas, né, mentais. Aí ele deu essa prática já, ele na verdade, ele vinha conduzindo várias práticas, né? Esse aqui já foi o vídeo 12. Nós estamos lá no vídeo, no domingo a gente está no vídeo 6, né? Mas esse aqui foi lá no vídeo 12, lá na frente ele resgatou essa prática porque ele estava explicando sobre como é que o samsara se, como é que a mente, né, como é que o samsara surge, né, como é que essa consciência, da consciência primordial, a gente, né, ou seja, da consciência substrata, o fato de agir por ignorância da nossa natureza, a gente está operando com a consciência substrata, aí surge todo o samsara, né, como é que surge, né. Aí ele disse que, deixa eu compartilhar com vocês aqui um pedacinho do texto que ele explica antes dessa prática, deixa eu colocar aqui. Deixa eu primeiro encontrar ele aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Ele disse assim, ó. Ele, ele inicia, depois do intervalo, ele inicia essa prática dizendo assim: agora vamos ter uma sessão de prática de chamata sem sinais. Vou conduzir de forma bem simples para que tenhamos uma visão geral da prática que Dudjom Limpa fez após receber as instruções essenciais da Dakini Est Sogyal. Isso tudo a gente vai ver lá no texto, né? Quando ele estiver contando toda a história, como foi todo o processo da prática dele. Então ele recebeu essas instruções da Dakini Est Sogyal, onde ele meditou sobre luminosidade e cognoscência, que significa que ele simplesmente repousou na simples luminosidade e na simples cognoscência da sua própria consciência, sem focar nenhum objeto, nenhuma aparência externa ou aparência mental. Apenas manteve essa simplicidade. Então, de encontrar essa experiência, que para a gente é um desafio um pouco, né? Porque a gente está, nossa consciência está muito condicionada a estar movida pelas aparências, tá? Mas o fato mesmo que que a nossa consciência esteja em alguma aparência específica, por exemplo, a tela do computador aqui, se eu parar um instante, eu vou ver que tem a minha consciência visual, mas tem a consciência mental ali, e tem a experiência simplesmente de perceber, de aprender a experiência, né? Que é essa luminosidade, que é a experiência de aprender e de saber que está aprendendo, que é essa condição da cognoscência. Então, do John Limpa, a instrução que ele teve foi praticar isso, né? Para poder ele atravessar, para poder receber os ensinamentos, para atingir Shamatha, depois receber as instruções essenciais para atingir a lucidez prístina, que é Rigpa, né? Ver a base dos ensinamentos. Aí ele diz assim, então ele disse, quando você repousa nessa simplicidade, então é claro que você está recolhendo sua consciência das complexidades da objetificação conceitual do mundo ao seu redor, porque a gente depois vai ver claramente quando a gente vai fazendo as práticas mais à frente, né, que a gente, na verdade, quando a nossa mente surge, tem uma percepção imediata, mas depois tem uma conceitualização imediata, uma objetificação do mundo, né? A gente opera com a fixação, a reificação, né? Que é a fixação à existência inerente. Oi, Marcele, quer falar alguma coisa rapidinho? Ah, desculpa, deixa eu abrir aqui o microfone. Esqueci. Sorry. Sim. Ah, eu nem tinha. Tá fechado o teu microfone, viu? Agora. A sensação eu fiquei encantada com essa meditação hoje. A sensação que eu tenho é que vou dentro que eu estou cada vez recuando mais, né? Estou Sim, recuando exatamente. assim de tudo, É, então estou é realmente recuando e mesmo que venha uma coisa é só relaxar, né? isso. Relaxar Relaxamento porque é eu fiquei fundamental. encantada com essa prática. É Fiquei encantada, fundamental. encantada. Fundamental. A sensação está e a sensação é que você está retornando. Uma vez ele fala Chegando em assim, casa, sua né? Como o Lama casa, dizia, né? chegando em casa. Mas É não para é mental, entende? experiência de base, né? A experiência que sustenta toda a experiência, na verdade, né? É, E nesse texto, nessa explicaçãozinha, deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. Deixa eu voltar lá para o texto. Ele vai dizer assim: quando você repousa nessa simplicidade, então é claro que você está recolhendo sua consciência das complexidades da objetificação conceitual do mundo ao seu redor
e também da subjetificação interna, do tipo, eu estou meditando sobre a minha mente. Né? A gente tá o tempo todo dando nascimento a esse senso de eu, sustentando esse senso de eu. Tem uma sustentação que é inclusive inata, que ele vai, lembra que quando a gente estudou lá no budismo tibetano, eles têm a ignorância inata e a ignorância imputada. A ignorância imputada é essa delusão, mas quando a gente nasce, a gente já sente que há essa separação. Tem um processo de base operando muito profundo da dualidade, que isso a gente só vai romper profunda quando a gente realmente aquietar essa mente mais grosseira, né? Então ele diz, então a gente vai, na verdade, quando ele está repousando nessa simplicidade, né, da consciência repousando em si mesmo, no seu próprio lugar, então a gente está recolhendo a consciência das complexidades, né, da objetificação conceitual, que ela está espalhada, né, se criando, sustentando a experiência de mundo, e da subjetificação interna, sustentando esse senso de eu. Você estará recolhendo a consciência de ambos esses processos, externo e interno, deixando a consciência repousar da forma mais pura e simples na sua luminosidade e cognoscência. Ele diz, você vai recolher sua consciência da diversidade de todas as aparências dos 5 sentidos físicos, mas também das aparências internas, né? Pensamentos, memórias, tudo. Você não vai estar interessado nessa prática em nenhuma dessas aparências. Vamos repousar apenas na experiência de estar consciente, né? Na consciência. Recolhemos também, aí a gente vai se familiarizar com essa experiência. Certo? Todo o convite o caminho do Dzogchen é reconhecer a base, a nossa base primordial. Então, qual é a base da nossa experiência? É a consciência. Porque tudo são manifestação da nossa consciência. A consciência, tudo é o reflexo, a manifestação, a efulgência da nossa consciência. Aí ele vai dizer, então você vai repousar apenas na consciência. Então, recolhemos também a consciência. Aí ele vai explicar aqui um tema que no Vajra Essence ele vai explicar detalhadamente na fase 3, mas no retiro de domingo que a gente está estudando, ele vai explicar um pouco antes desse vídeo 2 aqui, né? No vídeo 12, na verdade. Ele vai explicar como é que o Sansara surge a partir da experiência da consciência, né? Direto, assim. Aí ele vai dizer, então nós recolhemos também a consciência da mentação grosseira, que é distinguir conceitualmente todas as aparências. Isso, aquilo, porque tem a reificação, mas antes da reificação já tem uma mentação grosseira, aquilo que distingue as aparências. A gente sabe o que é som, o que é cor, o que é sensação tátil, a gente distingue as aparências. Essas aparências não estão misturadas, elas estão distinguidas, é pela mentação grosseira. Depois aqui a gente vai dar significado, nome, certo? Aí vai se relacionar com elas, com o essência de eu, gosto, não gosto, quero, não quero. Então, isso tudo é o Sansara, né? Lá na frente. Mas antes, antes da gente começar a objetificar, tem essa mentação grosseira, que é distinguir conceitualmente todas as aparências. E uma vez que não estamos mais sustentando essa mentação grosseira com essa prática, passamos a repousar também, com o tempo, né, na mentação sutil, que é a dualidade. E se nós fizermos de verdade essa prática, que esse senso sutil de separação da consciência do espaço da consciência, é a dualidade, essa meditação sutil. E se nós fizermos de verdade essa prática, ou seja, cada vez mais recolhendo a consciência desse movimento, né, de meditação grosseira, meditação sutil. Então, se fizermos essa prática, de verdade essa prática, até mesmo essa meditação aflitiva sutil, Klishta-manas, que está relacionada com a sétima consciência, começa a se dissolver na consciência substrato. E aí você atinge shamatha. Então é quando você dissolve a mente grosseira, a sexta e a sétima consciência, aí você está repousando na oitava consciência, e a consciência substrato. Assim, essa prática é uma preparação completa para você não só atingir shamatha, mas você adormecer com consciência até o sono profundo, totalmente lúcido,
E claro que também é uma boa preparação para nós morrermos com lucidez, para quando chegarmos no atingimento negro, termos a lucidez desse processo, que atingimento negro no momento da morte é comparável a gente atingir a terceira atenção plena que a gente vai cultivar nessas 4 atenção plenas da fase 1, que é a ausência de atenção plena, que é quando a gente atinge o substrato, assim. A mente se dissolve, grosseira se dissolve, e a gente fica no vácuo do substrato. Na morte é que a gente fica no atingimento negro, assim. A consciência, o cérebro, a consciência, o elemento espaço se dissolveu, e aí a gente está nesse blackout. Aí ele disse, se a gente praticar isso, essa lucidez, né, se a gente começar a praticar essa lucidez, né, cultivar essa prática de estar consciente dessa base, a gente pode adormecer com consciência, pode morrer com consciência, né? Termos lucidez no processo tanto do sono como da morte. E então podemos descobrir que quando estamos lúcidos, nesse espaço da consciência substrato, em chamata, ou no sono profundo, ou na morte, vai surgir, não é um nada essa experiência, vai surgir luminosidade, não conceitualidade e bem-aventurança, que são as qualidades da consciência substrato, da experiência da consciência substrato. Então, com isso, nós podemos ver como o samsara surge, ou seja, como um tapete se desenrolando, porque aí ele explicou mais detalhadamente lá antes dele comentar isso, né? Como é que do substrato surge a consciência substrato, depois a mentação sutil, depois a mentação grosseira, e aí a objetificação e surge o samsara total, né? O nosso mundo. Então, aí, com isso, a gente pode ver como é que o samsara surge, como um tapete se desenrolando, a partir da consciência substrato, e como, através dessa prática de chamata, até o atingimento de chamata, o processo reverso ocorre. Ou seja, o tapete se enrola novamente. Ele vai, como a Marcele falou, a gente vai se recolhendo desse processo e vai chegando na base do samsara ainda, que a consciência substrata é a base do samsara ainda. Não é a base do nirvana. A base do nirvana, inseparável do samsara, é a consciência primordial. Ele vai dizer, os sintomas da fixação dualista se reduzem quando a gente pratica, né, está cultivando essa prática, né, de repousar na consciência da consciência, porque eles estão sendo colocados para dormir, estão dormentes. Lembra que o Lama sempre diz, atingir chamata não é ainda o caminho. O caminho último. O caminho é atingir, ter um vislumbre na natureza da consciência primordial. Então, essa é uma descoberta fascinante. Mesmo assim, ele diz, né? É uma descoberta fascinante e profunda. A gente poder reduzir, repousar. Imagine repousar em luminosidade, não conceitualidade, bem-aventurança. Lama diz, é tudo que a gente busca no samsara. Mas ainda é o samsara, né? Aí ele vai dizer. Então ele diz, os sintomas da fixação dualista se reduzem porque eles estão sendo colocados para dormir, estão dormentes. Essa é uma descoberta fascinante e profunda, perceber que quando não estamos ativando o samsara, e ao contrário, estamos repousando na base do samsara, que é a consciência substrato, tem bem-aventurança ali dentro. Então não é uma experiência vazia, é uma experiência viva, assim, muito luminosa, assim, né? Então, mas, apesar dessas experiências positivas de luminosidade, de conceitualidade, bem-aventurança, com essa prática de shamatha, nós ainda não teremos dado nenhum passo para a liberação final. A gente já está no caminho, mas não está na liberação, ainda não deu passo para a liberação final. Porque a gente vai precisar de vipassana, a gente vai precisar das instruções diretas para apontar, para a gente ver a verdadeira natureza da consciência substrato, que é vazia e luminosa também, e a gente atravessar para ver o Rigpa, né? Então, quando nós cortamos a raiz do samsara, cortando a raiz da fixação dualista, porque tem ainda estrutura dualista dentro da consciência substrata, vai ter uma outra dimensão de bem-aventurança que surge de perceber a realidade como ela é. E não apenas a bem-aventurança de colocar as aflições do samsara para dormir, que é a bem-aventurança que a gente atinge com repousar na consciência substrato. Mas ele diz, se a gente, aí a partir daí, a gente tiver as instruções, a gente cortar a raiz da fixação dualista, que atravessar a consciência substrato, o que tem ainda, de conceitualização que tem na consciência substrato, a gente então atinge. Ele diz lá no finalzinho, ele diz assim, então essa prática de shamatha é um retiro absoluto de shamatha, retiro de todas as manifestações de aparências e objetos do samsara, e um retiro para a base do próprio samsara, que é a consciência substrato. Agora, se você tiver recebido e integrado as instruções diretas que apontam a verdadeira natureza
da consciência. Então, você atravessa a base do samsara, atravessa a consciência substrato na prática de, eles chamam, né, na expedição, que é a prática de vipassana, que é a investigação. A expedição é, você vai olhar de forma profunda, né? Rumo à lucidez prístina. Aí, com as instruções de apontamento, a gente vai realizar diretamente, ver diretamente com as práticas de Vipassana, que é a fase 3, 2 e 3 do Vajrayana. E a gente vai ter essas instruções né, todas no estudo do domingo, do Dharmatolo, porque ele traz todo o caminho dele, né? Então a gente vai ver lá, vai poder ver, né? Rever, né? A gente já viu também no Tantra Vajra, na Intuição Iluminada de Samantabhadra. Mas, como a nossa mente é muito agitada, o nosso vaso é furado, né? A gente recebe os ensinamentos e perde rapidamente. A gente precisa de cultivar chamata para manter essa mente estabilidade e vivacidade, né? As qualidades da prática de chamata. Relaxamento, estabilidade e vivacidade. Bom, então era isso que eu queria compartilhar em relação à prática de hoje. Tudo bem? Só pra gente, assim, isso é só pra gente ir, digamos assim, tendo um gosto, né, da prática que a gente vai chegar, né? Entende? Lá no final da fase 1, a gente vai chegar aí, né? Se a gente atingir chamata, né? Para poder receber aí os ensinamentos de apontamento da natureza da mente, vipassana, e aí a gente olhar a natureza vazia da mente e de todos os fenômenos depois, né? Aí vai investigar tudo, né, com vipassana. Porque o Lama de Chamata é comparado a um retiro. E Vipassana é comparado a uma expedição. Então, nas práticas de Chama, a gente se retira, a gente recolhe. Mas na prática de Vipassana, a gente vai olhar, vai investigar, né? Como uma expedição. Né? Então, a gente vai investigar, mas vai com essa mente maravilhosa que a gente cultivou, né? Na prática de Chama. Flori, eu estou com um problema aqui no computador, então não consegui levantar a mãozinha. Ah, tá. Mas uma coisa que eu acho assim é interessante quando ele fala, você estava falando no início, no texto, né? Sim. É sobre isso, a gente poder se aprofundar no sono com uma consciência, né? E na morte, eu fico pensando assim, porque quando a gente faz esses, essas meditações, a gente, a princípio, não está sentindo uma dor, não está sentindo uma aflição específica. Claro que tem um monte de aflição, mas assim, para mim em especial, a que mais, assim, eu acho é a dor, né? É o movimento da dor. E eu estava pensando assim, por exemplo, quando perdi uma pessoa com câncer agora, eu fui pensando, será se eu estando num movimento de dor, mesmo assim, essa questão vai surgir de uma maneira assim tão clara assim, né? Eu fico pensando nisso, sabe? Uhum. Mesmo tratando isso de várias maneiras, eu acho que a gente perde, eu acho que eu talvez perca um pouco o senso, porque você vai estar lá com dor, uma coisa é você pensar sobre a dor, outra coisa, talvez porque eu seja médica, é você ver que o sentir a dor, o você perceber que, sabe? Eu acho assim, deve É, ser esse, muito difícil. é, é difícil, não. Com certeza que é difícil. Agora, se a gente treinar, se a gente cultivar essa essa presença, a gente vai cultivar essa prática não só na almofada ali, né? Claro que, por exemplo, atingir chama, tu Lama já disse, a gente não tem como atingir chama no cotidiano, trabalhando. Não, a gente não vai atingir, é muito difícil. A gente precisaria ter um período de dedicação para isso, certo? Mas a gente pode, no cotidiano, aí vem os treinamentos da mente em 7 pontos, que são muito importantes. A gente vai cultivando a visão, a gente vai cultivando a meditação para a gente poder estar, digamos, liberando a nossa experiência, seja ela qual for, seja ela qual for, certo? Então, o Lama conta, por exemplo, exemplos de mestres que sofreram violências e ficaram lá muito relaxados e tranquilos, porque eles tinham essa experiência, essa familiarização. A gente não vai, nessa nossa condição atual, com certeza a gente vai,
né? Provavelmente, a não ser que a gente tenha um karma assim muito maravilhoso que na hora vai também vir, né? A gente não sabe, né? Pode vir e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, mas a gente tem que cultivar essas práticas, né? De virtude, de amor e compaixão, né? Todas as práticas do treinamento da mente são importantíssimas para a gente seguir no caminho, né? E a gente poder ter a base para poder a gente fazer essas práticas, né? Essas práticas não são introdutórias, entende? Fazer uma prática dessa não é uma prática introdutória. A gente precisa já ter cultivado isso, né? Para estar nesse ponto. Até nesse capítulo que a gente está lendo, ele vai falar um pouco disso, assim. A gente já praticou muito, a gente precisa ter praticado muito, tá? Com essa maturidade para poder reunir todas as causas e condições realmente para a gente amadurecer o nosso caminho. Mas a gente tem muitas experiências de mestres, de pessoas que passaram por processos muito difíceis e sem se perturbar. Então é possível, entende? É possível. Agora não é fácil e não é simples, mas é possível. Porque se fosse uma coisa impossível, o que a gente está fazendo aqui, né? Seria a hipótese já estaria furada. Então, a gente tem que tomar, como ele lembra ali, uma hipótese de trabalho, né? Oi, Roberto, fala aí. Viável, né? Não. Oi, Roberto. Tá com a mãozinha levantada. Olá. É interessante é que a gente, toda noite, a gente tem um pedaço de sono sem sonhos, né? Então, a gente tem não sei se é um repouso na oitava consciência, ou pelo A menos gente é um está no subclama, desmaio, mas fala, porque a é gente um não está... desmaio, a gente está desmaiado, porque a gente não tem consciência, nossa consciência está Isso. implícita, né? Mas é toda noite, a gente tem a Eu acho que é oportunidade toda interessante, noite mas... para fazer isso. Pois é. Então, também é fácil ver, eu, pelo menos na minha experiência, como eu não tenho Com essa certeza, capacidade até agora. nem eu Porque às também. vezes parece que eu dormi, parece que eu morri. Aí depois eu volto, eu não lembro de sonho, Isso. parece que eu estou renascendo de manhã. Exato. Engraçado isso, né? Não dá essa Toda hora, sensação. Como se esse é não o tivesse... microcosmo, é o É, microcosmo do Sansara. A gente vive o microcosmo do Sansara todo dia e toda noite. É o é que como vai se seguir tirasse a gente depois, da próxima tomada e vida, né, depois no mar. colocasse. Exatamente, a gente tem a oportunidade. Pois é. Quando a gente começa a entender esse processo, aí a gente vê, uau, como nós temos muitas oportunidades de praticar. Como nós temos, né? É Aí a gente verdade. vai e aos poucos gerando, né, os méritos, acumulando mérito e sabedoria, as causas e condições para que a nossa prática a gente possa aproveitar todos os momentos como prática, a gente possa realmente isso amadurecer e florescer. Mas vocês veem impossível esse processo, não, né? Eu acho que para mim foi ficando cada vez mais claro que é um processo lógico assim, né? Só não é fácil, porque a gente está preso na energia de hábito e a gente está com condicionamento, com as aflições, né? O condicionamento sutil, mais grosseiro, né? Então a gente tá. O problema é esse. Mas que é possível a gente se liberar, é possível. É possível liberar numa sessão, aí depois numa sessão mais longa, aí depois no dia a dia começar a liberar algumas circunstâncias, aí depois a gente começa, aí isso naturalmente vai se a nossa prática vai se Flori, integrando, né? Vai se integrando. eu acho que dá para entender completamente e dá para fazer pequenas coisas que mudem a vida do ponto de vista de usando a vigília como laboratório. Por exemplo, A gente é o quando que a gente você tem começa a agora. ficar Oi? É o que a gente tem, né? Realmente, para trabalhar é a vigília agora. Quando você está ficando irritada, aí você percebe Isso, como se percebe, "Ih, as emoções estão. Aí você ganha um grauzinho de liberdade, você está isso, percebendo que as coisas. Isso eu acho que eu, pelo menos na minha experiência, isso, consigo. isso. Agora, do ponto de vista, pô, aí eu durmo, parece que eu desmaiei. Quando eu sonho, parece que eu estou Eu no outro. também, ó, Ah, não tenho sonho lúcido, minha noite eu entro no samsara total, assim, mas eu tenho essa aspiração, e essa aspiração de que minha prática se. é isso. E eu acho que essa É, parte de a gente é, auto-observar quando as coisas que a gente está percebendo como externas modificam e tal, isso a gente começa cada vez mais ter tem mais um pouquinho confiança. mais de liberdade. Isso, É, pelo menos na minha experiência, com dá para certeza, perceber. com O certeza. medo que eu tenho, por exemplo, é que no dia que a gente tiver a nossa morte física,
Se a gente não tiver um pouco de habilidade nisso, a gente pode renascer até sem memória, em algum outro reino, e vida que segue, samsara na veia, né? Porque a gente, quando acorda de manhã, eu pelo menos tenho memória do passado. Eu nunca acordei na China com uma família que eu não conheço, nem sabendo falar a língua. Eu falei, pô, enlouqueci, Uhum, né? Não é um fenômeno muito uhum. constante nisso. Então, você acorda e vida vai seguindo, e vida vai seguindo, vida vai seguindo. Na nossa própria morte, você não tem mais o corpo físico para voltar, aí você pode ter memória, pode também não ter memória, vai ser você. A mente segue, a mente vai seguir. A A mente consciência, segue, a oitava consciência e as marcas das propensões kármicas vão seguir. consegue, é isso, É, isso. vão seguir. Mas, E gente, sem memória, é, a gente pode perder uma oportunidade é. dessa Mas vida aí ó, preciosa, é né? Que a melhor gente que. tem. Aí a gente tem que. A gente não pode ficar no futuro, né? A instrução principal da nossa mente é nem ficar preso ao passado e nem ficar no futuro. A gente tem que pegar, tá no presente. O que a gente pode fazer aqui agora? É o que a gente tem para praticar. Então, esse é o processo mais importante. Então, a prática É, diária, a prática formal diária é muito importante a gente estabelecer, porque isso é como se fosse. A gente vai devagarzinho, é, desativando, criando um outro hábito para desativar os hábitos do Sansara com o hábito da prática, né, do Dharma, né, a gente vai fazendo isso. E é um processo lento, pode ser um processo lento, assim, se a gente não, né, é. não chegar. Mas Mas, Flori, você realmente consegue, quando você está fazendo a meditação de descansar na consciência, que você realmente está fazendo ela? eu sim, eu vejo, eu experimento por alguns momentos, eu experimento que perco. Mas eu experimento. Antes isso nem passava pela minha cabeça essa experiência. Nem, Eu tenho muita dificuldade, é. porque eu consigo, assim, prestar atenção, por exemplo, num foco como a respiração é mais fácil. Porque aí Uhum, vem o pensamento, é. deixa ele ir, você volta para aquilo. Aí você fica. É como se você pegasse a cascata de pensamentos e colocasse como um riachinho. Você ainda está lá com o pensamento, mas não está tão maluco de pulando de uma coisa para Aham. associação de ideias. Você está focando aquilo. Isso eu consigo ter essa experiência. Agora eu chegar e falar, agora eu vou ficar quieto aqui e eu vou. Mas Aí fica inicialmente, ó, intelectual. aí mas chega lá, vai chegar, porque na verdade qualquer coisa que a gente olhe, mesmo a respiração, por exemplo, que é o objeto da consciência naquele momento, tem o objeto ali, a sensação tátil lá, que é a respiração que você está olhando, mas tem a consciência que está observando aquilo, que ainda nós estamos na consciência mental, nós estamos operando na sexta consciência, consciência mental, né? Mas é a consciência que está ali. Então você se dá em cada objeto que você foca a atenção, você entra em contato com a consciência ali, entende? Sim, Em sim, isso eu não cada. tenho a menor dúvida. Eu não Pronto, tenho a menor então aí dúvida que você eu estou fica, consciente. pronto, aí você fica aí É, nessa experiência. É só isso. Se abrir para ela. E mas, por exemplo, soltar os conteúdos internos, soltar, porque vem o movimento da mente. Será que eu tô? Será que eu não sei o quê? Será? Olha isso como um movimento, se descola dele. Vê que tem uma consciência percebendo aquele movimento. Aí, quando a hora que a gente percebe, a gente se descola do processo. A gente é muito apegado ao nosso conteúdo interno, somente ao processo do pensar. A gente é muito identificado com os pensamentos. Mas aí a prática é essa, é tentar ver, olhar e ver as aparências externas, como você vê as sensações estáticas da respiração, olhar também que tem as aparências internas. Ver os movimentos da mente como aparências, porque eles são aparências internas. Porque tem uma experiência de base, que é a própria consciência, que, que experiencia os pensamentos. Porque hoje nós achamos que somos os pensamentos, mas não, nós experienciamos os pensamentos. Da mesma forma que a gente experiencia o som, uma cor, uma experiência tátil. É exatamente isso. Porque agora nós estamos fundidos com os pensamentos. A consciência está fundida com os pensamentos. Então a prática é a gente se deixar ser essa experiência de ter consciência das aparências externas e internas. Mas a gente só Flori, vai. sim, sim. Oi. desculpa Diga. interferir aqui porque eu não estou conseguindo levantar a mãozinha, mas Sim. bem em Fala. conexão com essa visão. Numa das respostas que o Lama deu no retiro para um rapaz, eu não lembro mais qual era o rapaz, enfim, ele falou o seguinte:
você sabe que você está respirando. Agora, interpretar que você é homem, ou é mulher, ou está vestido assim, tá, aí começa a interpretação. Mas eu, ao fazer essa prática, quando eu me percebo assim, divagando e retorno, um apoio que eu tenho, eu sei que eu estou respirando. Então, isso me traz essa Presença. expectativa de que eu esteja me familiarizando com o que é essa coisa maravilhosa que é esse saber que está respirando, Uhum, sem dar o nome, sem uhum. rotular, né? A gente tem que, a gente tem que ter paciência e cultivar o reconhecimento, a familiarização com essa experiência. É só isso. Só isso. Só isso. A gente se abrir para isso. Observar as consciências sensoriais ajuda também. Ajuda Por também, exemplo, eu estou ajuda. olhando aqui a Eu ajuda telinha. também, ajuda. Aí Mas eu fecho o olho, eu não estou olhando mais a telinha, estou eu aqui. Então, eu tenho a consciência visual, em que é uma coisa que eu não preciso de esforço nenhum, basta abrir o olho, né? Se eu fecho o olho, não estou vendo mais vocês. Mas eu estou aqui, estou, claro. uhum, Entendeu? Então, eu acho que isso dá até para você chegar à conclusão que os pensamentos também não sou eu. Eu tenho uma. é, Ela é. tá. Eu acho que sim. Mas Né? Não é tão o fácil ponto é a quanto gente do sair espírito. dessa mente conceitual, nessa experiência, nessa prática, e experimentar essa experiência. Só isso. Soltar. E experimentar a experiência, entende? Só isso. Ficar aí nela. Sim, mas Floria, por exemplo, a consciência visual tem algo antes de ser conceitual. Quando eu Isso. olho, eu vejo. Não, a Aí depois, consciência. estou vendo o É, computador, o é, pessoal lá e tal. Aí já tem o conceitual, entrou em campo. é. Mas a minha visão, quando eu estou de olho fechado e eu abro, antes de o conceito Isso. começar a inferir, É tem a uma percepção experiência, eu não tenho a direta menor dúvida. é a percepção direta. Isso, a percepção direta E da isso, consciência sim, acho que visual. isso, né? Isso, Acho que todos nós, quando isso. você abre, antes de olhar e pensar a porta, eu tenho a experiência visual. Acho que isso é relativamente fácil Mas de isso perceber, que a gente tem é a antes consciência. do conceitual. Isso, perceptual. A gente fica na Acho que sim, base acho dessa que sim. experiência da consciência que percebe. Essa consciência que percebe, ela é luminosidade e cognoscência, só isso. Então, ele está sendo convidado a Isso. ficar nessa experiência, tá? Mas vamos seguir E o aqui? desafio é a gente conseguir ficar nela até quando a gente está dormindo e sem sonhar. Tudo, né? Esse é o Exatamente. desafio. Valeu. Exatamente. Tá bom, querido. Oi, Darcy. Vamos Eu lá para só a gente. queria palpitar com o Roberto. Quando você fecha o olho, você continua com a consciência visual. Porque o seu pensamento está dizendo para você que você não está vendo, mas a consciência visual continua lá. Eu acho que ela fica um pouco que nem a TV está ali, estou vendo um ponto vermelho, Não, não, pois é, Davi? você Ela não não está está vendo a ligada, TV, mas ela mas está ali você Não, preparadinha para apertar o botão e ela entrar. você Quando eu está fecho o olho, consciente, tudo bem. não. Eu está estou com consciente todo o que aparato. a tela está preta, não está? A tela está preta da TV, eu estou vendo um Não, a vermelhinho ali que tela, eu falo, opa, os tá com a olhos, eletricidade. quando você fecha os Eu olhos, fecho o olho, a tela está preta. A sua tela dos sim, olhos, do olhar. sim, Você claro. está consciente visualmente disso aí. Então, assim, Não seria, mas eu tenho consciência de que se eu abrir o olho, volta a ter aquela percepção. Talvez a gente Roberto, esteja com palavras, Roberto, Ó, exatamente. queridos, Roberto, queridos, só um queridos. minutinho, Flori, Vamos só um seguir. Claro. minutinho, só um pouquinho. Roberto, não deixe os pensamentos te iludirem. Só isso. Pronto. Então, ó, eu convido cada um a aprofundar a experiência um pouquinho, né? Certo? Vamos voltar para o nosso texto, então? Pronto, deixa eu pegar aqui onde a gente parou. Na verdade, nós paramos aqui. Eu vou só voltar aqui para a pergunta, né? O mestre foi feita uma pergunta para o Vajranasi do Lago, ele respondeu. Vamos só lembrar qual foi a pergunta. O Bodhisattva Vacuidade Ilimitada curvou-se reverentemente ao Bhagavan e com as mãos em prece perguntou: Ó mestre Bhagavan, para que todos os seres possam ser liberados do oceano de misérias da existência mundana e atinjam o estado de liberação, por favor, conceda-nos as instruções essenciais profundas para que possamos alcançar de fato o estado de perfeita
de perfeição completa do Buda Samantabhadra em uma vida, em um corpo. Aí a resposta dele foi, o mestre respondeu, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. O mestre respondeu, ó grande vacuidade ilimitada e demais reunidos aqui em assembleia, ouçam, o excelente, sublime caminho que leva todos os seres sencientes aos estágios e caminhos da liberação é chamado de caminho veloz da grande perfeição da clara luz. Aí nós tínhamos visto o comentário, essa partezinha do comentário, onde ele vai falar aqui, né? E mestre significa revelador, aquele que revela, que mostra o que precisa ser conhecido, que os estágios e caminhos são termos técnicos que significam, né, com significados precisos e detalhados, principalmente no Mahayana, que é bem, né, detalhado. O termo sânscrito traduzido como estágio é bhumi, o que significa base. E nos ensinamentos Mahayana existem 5 caminhos: o caminho da acumulação, o caminho da preparação, da visão, da meditação e do caminho do não mais treinar. Esses são sequenciais. Lá na frente o Lama vai falar sobre eles agora, né? Eles são sequenciais, né? Ou seja, é um processo no caminho gradual do Mahayana. Eles são sequenciais e oferecem um mapa geral para a iluminação, mas requerem 3 incontáveis éons para serem completados. O caminho Mahayana da acumulação começa quando a bodhicitta surge espontaneamente em seu fluxo mental. E com isso, você se torna um bodhisattva. Um bodhisattva simples ainda, não um bodhisattva, um Arya bodhisattva. No caminho Mahayana, né? Tem essa diferença do bodhisattva comum e o Arya bodhisattva. Porque o Arya bodhisattva tem a visão. O caminho da preparação é caracterizado por um gradual aprofundamento do insight sobre a vacuidade. O caminho Mahayana da visão começa com a realização inicial, não dual e não conceitual da vacuidade pelo Bodhisattva. Aí aqui é quando ele se torna um Arya Bodhisattva. Ele tem uma realização inicial, não dual e não conceitual da vacuidade. Até então era uma inferência, era uma compreensão conceitual. Mas aí quando a gente tem diretamente a experiência, aí a gente entra no caminho da visão, e aí ele se torna, no caso do Mahayana, um Arya Bodhisattva. E eu vi que mais à frente ele vai comentar que no caminho do Dzogchen, quando a gente tem a realização direta da visão, da natureza da visão da vacuidade, você se torna um Vidyadhara do primeiro nível, no caminho do Dzogchen. Então ele vai dizer, então, isso é semelhante a mergulhar as roupas na água. Desculpa, acho que eu parei aqui. Você se torna um Bodhisattva. O caminho da preparação é caracterizado por um gradual aprofundamento do insight sobre a vacuidade. O caminho da visão começa com a realização inicial não dual e não conceitual da vacuidade pelo Bodhisattva. A gente tinha lido isso aqui na terça passada, né? Então, no caminho da meditação, você oscila entre, que é o que vem, aí depois que você tem a visão, agora você vai estabilizar a visão, que é a meditação, o caminho da meditação. Você oscila entre um estado de completa absorção na meditação sobre a vacuidade e um estado em que se manifesta como um ser ilusório. Ou seja, você aí vai exercer as atividades do Arya Bodhisattva, né? Realizando a natureza semelhante ao sonho de todos os fenômenos. Porque, veja que a gente já teve experiência da vacuidade. Então, a gente, quando na prática formal, ele está dizendo, você, na meditação, na absorção, você ali reforça essa experiência, se familiariza com essa experiência, remove os obstáculos, aprofunda essa experiência. E aí você se levanta e vai atuar como um Bodhisattva, né, realizando a natureza semelhante ao sonho de todos os fenômenos. Isso é semelhante a mergulhar as roupas na água e depois retirá-las repetidamente. Então, mergulhar na água é a prática formal. Você está lá se familiarizando, limpando, purificando todos os obscurecimentos mais sutis, e aí depois você vai lá no Sansara, suja de novo, remove, vê se está tudo ok, e aí você volta para a prática para ir aprofundando, removendo os obstáculos, né? Então, tendo chegado ao fim do caminho da meditação, você prossegue para alcançar o caminho do não mais treinar. E é quando aí surge a lucidez sem esforço completa, né? Aí a gente parou aqui. A gente vai seguir, eu vou seguir a leitura aqui no livro, depois a gente dá uma olhadinha no quadro, de novo, aquele quadro dos 5 caminhos, que ele vai explicar, e no Mahayana é que tem mais detalhes, né? E a gente teve essa preciosidade desse quadro no curso que a gente fez com um praticante lá do centro do Lama Zopa,
E a gente obteve esse resumo bem legal, assim, bem feitinho, dos 5 caminhos e 10 bumes, né, do Mahayana. Então ele vai dizer, o Lama diz, a gente parou aqui, eu vou tirar essa marcação para não me perder na próxima. Existem diferentes abordagens para esses 5 caminhos. Você pode seguir, lembra que o Lama está explicando aqui, porque mais na frente o do John Limpa vai dizer, o Vajranassi do Lago vai dizer que você já deve ter cultivado essas etapas todas para chegar e estar pronto para o Dzogchen, né, nesse sentido. Você já tem, você já cultivou, você já está maduro para poder ouvir isso, né? Então ele diz, existem diferentes abordagens para esses caminhos. Você pode seguir o caminho do Shiravaka, conforme ensinado no Cânone Pali, e em muitos sutras em sânscrito, na culminância dos 5 caminhos, na abordagem Shiravaka, que é a abordagem do sutra, né, tem que é o Hinayana, né, tem o Shiravaka e os Arhat, e os Pratyekabuddhas, no Hinayana. E depois tem o Mahayana, tanto o Shiravaka como o Pratyekabuddha e os Bodhisattvas estão dentro do caminho do sutra. Então os ensinamentos vão estar ali, né, que o Buda deu, enfim, todo o caminho de treinamento que o Buda ensinou. Ele vai dizer, então o Shiravaka, ele segue o caminho ensinado no Cânone Pali, tem muitos sutras, e em muitos sutras em sânscrito, na culminância dos 5 caminhos da abordagem dos Shiravakas, você atinge o Nirvana, tornando-se um Arhat. Outra abordagem é o caminho dos realizadores solitários, ou os Pratyekabuddhas, que embora recebam ensinamentos em algumas ocasiões, mas durante as muitas vidas no caminho para a liberação, eles chegam à culminância de seu caminho por si mesmos. Durante períodos espiritualmente estéreis, movidos por sua compaixão e interesse pelo mundo, os Pratyekabuddhas se manifestam para inspirar os outros no caminho da liberação. Nesses períodos degenerados, as pessoas simplesmente não podem ser tocadas por ensinamentos orais. Seus ouvidos e coração estão fechados. Entretanto, esses mestres que seguem esse caminho do Pratyekabuddhas podem sacudir a gaiola do aprisionamento autoconceitual das pessoas pela exibição de siddhis. Então, eles vão se comunicar por outras formas e não por ensinamentos orais. Então, os Pratyekabuddhas seguem 5 caminhos, de certa forma distintos dos caminhos dos Shiravakas, e levam mais tempo para avançar ao longo desse trajeto. Eu não encontrei, assim, nenhuma outra fonte que tenha... O Gampopa também fala de forma meio geral, assim, sobre os Shravakas e Pratyekabuddhas. E também o Lama aqui não aprofunda, ele vai aprofundar no caminho Mahayana, né? Por fim, existem os 5 caminhos dos Bodhisattvas, incluindo os 10 bumes, que são os estágios dos Aryas Bodhisattvas que começam no caminho Mahayana da visão, quando a realização direta da vacuidade é experienciada pela primeira vez. Ou seja, no Mahayana tem os 5 caminhos, como a gente viu, acumulação, preparação, visão, aí tem o caminho da meditação, que aí, quando o caminho da meditação inclui os 10 bumes, certo? Que é quando o Bodhisattva, o Arya Bodhisattva entrou no caminho da visão. Aí ele vai cultivar os 10 bumes a partir no caminho da meditação. Até, né, quando a realização... o caminho a partir de que ele tem a realização direta da vacuidade. Quando ele experiencia isso pela primeira vez, né, que ele entra no caminho da visão, e aí ele está pronto para praticar os 10 bumes. Quando ele realiza, ele entra no primeiro bume. Aí ele vai praticar os 10. Assim, quando se torna um Bodhisattva pela primeira vez, você embarca no caminho Mahayana da acumulação, seguido pelo caminho da preparação, que acarreta um insight e uma bodhicitta mais profundos. A seguir vem o caminho da visão. Como um Bodhisattva, ao atingir pela primeira vez a realização não dual da vacuidade, ou seja, da realidade absoluta, você se torna um Arya Bodhisattva. Possuindo essa realização e entrando no caminho da visão, você alcança o primeiro bume. Aqui, fazendo uma comparação com os ensinamentos do John Limpa, né? Ele diz, quando você só entra no caminho de fato quando você tem a visão da natureza, você atravessa a consciência substrato e você tem a visão da natureza primordial, nas práticas de Vipassana. Aí você entra no caminho irreversível. Então aqui é exatamente, eu ouvi aí na comparação do John Limpa, dos 4 tipos de Vidyadharas, o primeiro nível do Bodhisattva, que é quando você tem
né, que você entra no caminho da visão, no caminho do Bodhisattva, corresponde ao primeiro nível de Vidyadhara maduro, no caminho do Dzogchen, que era quando o Diolimpa acessou, né? E ele teve essa visão, né? Que deu esse ensinamento todo aqui. Então, aí ele diz, possuindo essa realização, entrando no caminho da visão, você alcança o primeiro Bhumi. Os 9 Bhumis seguintes são estágios de crescimento exponencial, culminando na realização da iluminação perfeita. Os 7 primeiros Bhumis, eu vou mostrar o quadrinho, só para vocês verem depois, né? De novo, os 7 primeiros Bhumis são chamados de impuros, porque a mente ainda é maculada por aflições mentais, por kleshas. Embora nesse ponto os obscurecimentos sejam muito tênues, eles não foram completamente eliminados. O formato geral da prática nesse estágio é alternar, enquanto está praticando, né, esses Bhumis impuros, 7 primeiros. O formato geral da prática nesse estágio é alternar, primeiro, mergulhando a consciência na realização direta da vacuidade, aí removendo, né, se familiarizando com essa experiência, encontrando os nyams, os obstáculos, e aí removendo esses obstáculos, e depois saindo e se engajando nas ações virtuosas e generosas de um bodhisattva. Aí você vai vendo como é que a tua mente está operando em meio ao mundo, né? Em meditação, você experiencia prajna, sabedoria, e depois emerge praticando paya, ou meios hábeis, compaixão, né? Acumulando uma vasta quantidade de méritos que carregam o sabor de sua realização da vacuidade. Porque é uma área bodhisattva, você não é um ser comum, você está se movimentando agora como um bodhisattva que tem uma realização da vacuidade. Então os fenômenos não são mais, a experiência não vai ser mais a mesma que você tinha sem você ter essa realização, e sem você estar cultivando essa realização. O caminho vai seguir até se tornar completamente, chegar no 8º, 9º, 10º Bhumi, e aí se tornar um Buda, né? Aí ele vai dizer, então desse ponto em diante, tendo experienciado uma realização direta da realidade absoluta, que é o primeiro Bhumi, você jamais será compelido a renascer em qualquer reino inferior, e não acumulará mais karma propulsor, do tipo que empurra os seres sencientes comuns de uma vida para a próxima. Então você já vai poder escolher os seus renascimentos de forma voluntária. Então veja como a prática é uma prática avançada dos áreas Bodhisattva. Atingir a visão não é fácil. E aí você já, na prática do 1º ao 7º Bhumi, você já tem essa possibilidade de escolher os seus renascimentos de forma voluntária. Ainda é necessário retornar ao samsara, porque existe um trabalho inacabado, mas a escolha de renascer é guiada pela sabedoria e pela compaixão. Onde eu posso ser de maior benefício? Onde eu posso encontrar mestres adequados que me orientem para seguir avançando no caminho? Essa vai ser a motivação do Arya Bodhisattva. E ele vai ter vidas, que são 3 éons, incontáveis éons, né, no processo. Então ele vai renascer muitas vezes, mas com essa motivação de Bodhisattva, né? E podendo direcionar os renascimentos a partir de um certo grau de familiarização, ele vai poder ter essa maestria no momento da morte e poder direcionar o nascimento por compaixão, né? Então, nos 7 primeiros Bhumis impuros, a mente é gradualmente purificada, com os obscurecimentos aflitivos tornando-se mais e mais sutis, até você chegar ao 8º Bhumi. Esse é o primeiro Bhumi puro, o 8º. E nesse ponto, os kleshas foram eliminados. Então você já não tem mais aflição mental. Ou seja, agora você cortou a raiz do samsara e experiencia a mesma liberdade de um arahat, no 8º Bhumi, a partir do 8º Bhumi. Mas a sua sabedoria, compaixão e outras virtudes são muito maiores do que o de um arahat, porque você está no caminho do bodhisattva aqui, né? O arahat, ele fica no caminho lá do ouvinte, ele tem uma liberação, mas ele não tem sabedoria, compaixão mais profundas. Já o Bodhisattva, ele está cultivando isso, com a prática que ele está fazendo. Tanto na almofada como fora da almofada. Nesse ponto, seria impossível para você sentir raiva a partir do 8º Bhumi, né? Ou experienciar qualquer um dos outros obscurecimentos aflitivos. Não importam as coisas terríveis que as pessoas possam fazer para você, ou os objetos desejáveis que possa ver, todas as tendências de delusão, hostilidade, desejo intenso, orgulho, inveja desapareceram. Ainda tem ignorância, ainda tem dualidade operando, certo? Por isso que ele não é um Buda. O que ainda permanece são os obscurecimentos extremamente sutis, os obscurecimentos cognitivos, que são essa mentação sutil que ainda está operando, que são tudo o que há entre você e a consciência completamente desimpedida de um Buda.
Quando você começa a superar esses obscurecimentos extremamente sutis do 8º bhumi, um processo de purificação que continua no 9º e no 10º bhumis, você começa a superar esses obscurecimentos extremamente sutis no 8º bhumi, que é um processo de purificação que continua no 9º e no 10º bhumis. Então, aí vai ser agora purificação dos obscurecimentos cognitivos. Então, você entra no caminho do não mais treinar, no qual alcançará o Samadhi Vajra e atingirá o estado de Buda, que é o depois do 10º bhumi, aí você não tem mais, entra no caminho do não mais treinar. Você parte da mente inimaginavelmente vasta de um bodhisattva de 10º bhumi até a bolha dos obscurecimentos mais sutis finalmente estourar. Até o 10º tá estourando. Aí, a partir do 10º é aí que você está pronto para realmente liberar a dualidade completa e experienciar a inseparatividade do Dharmadhatu e Dharmakaya, da natureza, do espaço absoluto dos fenômenos e da consciência primordial. Né? Ou seja, ver que todas as aparências são a manifestação da consciência. Você não tem dualidade mais nesse processo. Aí, finalmente estourar, e o potencial ilimitado da consciência primordial ser revelado. Potencial ilimitado. Você já vai tendo vislumbre, já vai tendo, né? Mas você vai liberando, mas você não está completamente, ilimitadamente repousando na consciência primordial. Então, nesse ponto, não há mais nada para você fazer em termos de purificação pessoal. Então, resumindo, para o Bodhisattva, existem os caminhos da acumulação, preparação, visão, e então os 9 bhumis do caminho da meditação, todos culminando no caminho do não mais treinar, que no caminho Mahayana é o estado de Buda. Então, só para a gente mostrar de novo o quadro, só para a gente rever. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Então, a gente entra quando surge, na verdade, nesse quadro que ele disse grande compaixão, consciência plena e não dual. Mas no quadro original, de onde esse aqui surgiu, que é o do, ele diz assim, na verdade surge bodhicitta sem esforço, aspiração ou de aspiração ou de engajamento. Surge a bodhicitta e você entra no caminho da acumulação aqui, né? Então, aí você entra no caminho da acumulação, você é o bodhisattva comum, então você vai purificar, né, e vai depois começar a compreender a vacuidade de forma mais, aprofundar na compreensão da vacuidade, remover obstáculos, purificar. Aqui vai acumular mérito, sabedoria, aqui vai purificar a visão, né? E aí você tem a visão direta. Aí é o nosso caminho, a fase 1 aqui, na fase 1 do Zote, a gente vai estar aqui, acumulando, vai estar nesse caminho da preparação até chegar, quando a gente chama, até a gente vai estar pronto para ter a visão, a experiência direta da visão, né? Com as instruções de apontamento. E aí a gente tendo a experiência direta da visão, a gente se torna, no primeiro nível aqui, no caminho do Dzogchen, a gente se torna o primeiro nível do Vidyadhara. Se torna o Vidyadhara maduro, quando a gente atinge a visão. Acho que tem alguém com... Aqui. Microfone aberto. Sim. Aí, então, o Bodhisattva, quando tem a visão da natureza última, da mente, é a visão, mas depois ele tem que estabilizar isso, remover todos os obstáculos. Aí, né, tem a visão, tem experiência direta. Aí ele se torna um Bodhisattva superior, que é um Arya Bodhisattva. Aí ele vai cultivar, quando ele atinge a visão direta, ele está no primeiro nível do Bodhisattva. Depois ele vai no segundo, terceiro, quarto, vai praticando, acumulando, removendo os obscurecimentos aflitivos, até o 7º bhumi. Aí depois, remover os obscurecimentos, se torna semelhante a um arhat, né, livre, aí já pode direcionar os nascimentos. Aí aqui, a partir daqui, tem a purificação mais sutil dos obscurecimentos cognitivos, até você ter o vislumbre completo e repouso completo na consciência primordial, né, na união de Dharmadhatu e Dharmakaya, e ver todas as experiências, né, e realiza os 3 kayas, enfim, se torna um Buda aqui, certo? Então, esse é o caminho de 3 éons, um incontável éons, outro incontável éon, outro terceiro incontável éon, aqui nessa última fase, para você atingir esse estado de Buda. Esse é o caminho Mahayana, e o Lama está explicando assim porque
do John Limpa mais à frente vai dizer: não perca a oportunidade de praticar o caminho direto do Dzogchen, né? Que é esse que, se você tem as condições, tem fé e confiança, está recebendo os ensinamentos, então você está no momento certo para praticar, né? Ele vai dizer isso mais à frente, né? Então ele diz, então o Lama segue aqui. Então, é dito que seguir o caminho do Bodhisattva, de acordo com o Sutrayana, o caminho comum, em contraste com o caminho incomum do Vajrayana, requer, porque o Dzogchen é a culminância do Vajrayana, né? Então o Lama, aquele caminho lá longo é o do Sutrayana. O Vajrayana tem um outro processo. E o Dzogchen tem um processo mais rápido ainda, né? O Vajrayana tem os estágios da completude, né? Os estágios da geração e da completude, mas o Dzogchen, ele já vai direto ainda, é mais direto ainda. É curto o Vajrayana, mas o Dzogchen é mais direto ainda. Mas ele diz, se você seguir o caminho do Bodhisattva, de acordo com o Sutrayana, o caminho comum, em contraste com o caminho incomum do Vajrayana, requer 3 incontáveis éons, ou até mais tempo. A partir do momento em que você se torna um Bodhisattva, somente é a Bodhicitta, que surge espontaneamente como um fluxo constante, porque você entra no caminho, né? Do Bodhisattva comum. Você acumula méritos, não importa o que você esteja fazendo. É necessário um incontável éon dali, do caminho da acumulação, até o primeiro estágio dos Bodhisattvas, correspondente ao caminho da visão, que seria o Arya Bodhisattva. Depois é necessário um segundo incontável éon para ir do primeiro ao 8º estágio dos Bodhisattvas. Do 8º estágio, avançando pelo 9º e 10º, até a sua culminância, até o estado de Buda, é necessário outro incontável éon. Podem ser necessários até 7 éons, de acordo com sua santidade Dalai Lama. Ou seja, se você segue um caminho, o caminho gradual, o caminho, você pode demorar muito, né? Pode demorar muito. Mas você vai acumulando méritos, né? Então, essas vastas estruturas de tempo demonstram o quanto é difícil erradicar os nossos obscurecimentos mais sutis. Porém, a essência Vajra, esse texto aqui, esse ensinamento que o John Limpa recebeu, do Vajranasi do Lago, nos diz como realizar tudo isso em uma só vida. Esse caminho direto é o tema central de nosso texto. Cada um dos caminhos, dos Shravakas, do Pratyekabuddhas, que são do Sutrayana, né, e do Bodhisattvas, ambos, os 3 do Sutrayana ainda, tem as suas próprias características distintas e culmina em diferentes graus de realização. Os Shravakas veem que tudo que surge como indivíduo, que é, né, tudo que surge como um eu, que é a base da fixação a eu e meu, é destituído de natureza inerente. Ou seja, cada um desses caminhos tem características distintas e também culminam em realizações distintas. Então, o caminho de Shiravaka, ele chega nesse ponto, vê que tudo que surge como indivíduo, que é a base da fixação a eu e meu, é destituído de natureza inerente. Os Pratyekabuddhas percebem todos os fenômenos internos e externos como aparências ilusórias, relacionadas de modo dependente. Para os Bodhisattvas, o poder da realização da vacuidade surge na natureza da compaixão. Porque o Bodhisattva, o motor propulsor do caminho do Bodhisattva é Bodhicitta, né? É compaixão, mas é uma compaixão que está unida com a sabedoria da vacuidade, né? Então, para os Bodhisattvas, o poder da realização da vacuidade surge na natureza da compaixão, incluindo sem esforço todos os aspectos dos meios hábeis e da sabedoria. Todas essas realizações, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Todas essas realizações obtidas ao longo dos caminhos de desenvolvimento dos Shravakas, dos Pratyekabuddhas e dos Bodhisattvas estão incluídas no caminho da descoberta da grande perfeição. Veja aqui que ele está falando de 2 tipos de caminho, né? O caminho de desenvolvimento, ou o caminho gradual, onde você tem um potencial, mas você vai desenvolver. Você tem a semente da iluminação, mas você vai desenvolver isso ao longo, remover os obstáculos. Que você é um eu, né? Um ser senciente que pode se tornar um Buda. Você não é um Buda, né? No caminho do desenvolvimento, né? Caminho gradual. Mas no caminho da grande perfeição, que é um caminho de desvelar o que nós já somos, de descoberta, tudo isso está incluído. Todas essas realizações estão incluídas nesse caminho. Entretanto,
Visto que atingir shamatha é um pré-requisito para a prática plenamente efetiva de Vipassana, que é a prática que vai, a prática de sabedoria, né, que vai cortar a ignorância. Então, visto que atingir shamatha é um pré-requisito para a prática plenamente efetiva de Vipassana, ou seja, tem uma mente clara, livre dos impulsos, né? Livre, que tem essa liberdade dos impulsos, que, né, repousa quieta para poder praticar a Vipassana. Então, todos eles, seja no Theravada, no Mahayana ou no Vajrayana, precisam passar pelos 9 graus de desenvolvimento da atenção que precedem a realização de shamatha. Ninguém pode se esquivar disso. Ou seja, ninguém vai passar por um processo de desenvolvimento de sabedoria sem treinar a mente, sem desenvolver essa mente quieta e calma, certo? Então, ninguém pode se esquivar disso. De modo semelhante, quer esteja seguindo o Sutrayana ou Vajrayana, você deve percorrer esses caminhos de treinamento da mente, porque, na verdade, esse caminho todo do que ele apresenta nos caminhos até o final do 10º Bhumi é um treinamento da mente, né? Então, você pode fazer tudo muito rapidamente no Dzogchen, no Vajrayana. Né? Então, de modo semelhante, quer esteja seguindo o Sutrayana ou o Vajrayana, você deve percorrer os 5 caminhos. Você pode fazer tudo muito rapidamente, como é o caso do Dzogchen, por exemplo. Mas não há caminho para o estado de Buda além dos 5 caminhos e dos 10 estágios do Bodhisattva. Ou seja, você tem que fazer, você tem que realizar, seja rapidamente ou muito gradualmente, as condições todas ter as realizações dos 10 bhumis para chegar na lucidez completa. Então é claro que o Dzogchen difere das outras escolas. Porém, quando eu o vejo, né, ver os ensinamentos do Dzogchen dentro do contexto mais amplo do Buda Dharma, ele me parece ter uma qualidade todo abrangente, incluindo todos os outros ensinamentos que já ouvi no budismo. Tem um lugar para eles e os engloba. De fato, existe uma variante na tradução do termo Dzogchen, que essa palavra Dzogchen é uma condensação de Zopa Chenpo, normalmente traduzido como grande perfeição. Então, tem uma variante nessa tradução que em vez de você traduzir como grande perfeição, você pode traduzir como grande abrangência. Então, Zopa pode significar algo que inclui, envolve, ou seja, que é completo. Então, de modo que a grande perfeição abrange todas essas outras tradições. Então, o Lama vai chegar e a gente vai ver no final dos ensinamentos todos, ao longo dos ensinamentos todos do John Limpa, do Vajrayana principalmente, mas dos outros tratados todos ele vai dizer isso. Quando você segue, se você seguir pelo caminho do Dzogchen e você, né, tomar a natureza última como caminho, a gente vai nas práticas preliminares chama de Vipassana, tomando a mente impura como caminho, até você atravessar para Rigpa. Aí você vai tomar Rigpa como caminho, natureza última da mente como caminho. Aí você vai realizar tudo, porque nessa dimensão da consciência estão todas as realizações. Nada fica de fora. Então, o praticante que segue esse caminho do Dzogchen, ele vai realizar os 5 caminhos, 10 bhumis. É isso que ele quis dizer. Ele vai realizar tudo. Certo? Eu acho que a gente vai parar aqui, né? Porque é meio cansativo, assim, a gente seguir com esses detalhes todos. Tudo bem? Vocês têm alguma questão, assim? A Lama tá querendo trazer, tá dando uma visão geral para nós, assim, do caminho gradual, né? Porque o próprio Luiz de Olímpia vai dizer, isso tudo você vai acessar quando você acessar o caminho da grande perfeição. Mas de uma outra abordagem e com uma outra visão. Porque a visão do Dzogchen vai ser a visão do Vajrayana, do Tantrayana, que é tomar a fruição como caminho. Então a gente não vai partir da base do Sansara como um ser senciente para praticar. A gente vai praticar como um Buda, já reconhecendo a nossa verdadeira natureza. E é por isso a gente precisa ter realmente o vislumbre dessa experiência. Porque é esse vislumbre, mesmo que a gente vai ter um vislumbre, vai perder. Mas ter o vislumbre, a gente começa agora a ter o vislumbre da natureza da consciência, com essas práticas de repousando nas qualidades da consciência, até que a gente
a gente pode, a nossa mente pode se abrir repentinamente, a gente não sabe os karmas que a gente está trazendo, né? As práticas das outras vidas que a gente já teve, e na hora que a gente começa a ouvir os ensinamentos, se expor aos ensinamentos, se expor às práticas, isso pode se abrir para nós, assim, não tem uma coisa linear assim. Então, é o quanto a gente se abre para a experiência e confia na experiência, e se abre na experiência e confia no caminho. E aí isso pode acontecer muito rapidamente, assim, né? Muito rapidamente. Sem a gente, né, assim, imaginar que fosse possível, né? Então tá bom, queridos, vamos ficar aqui nessa. Aí a gente segue, ainda ele vai, só pra gente ter um gostinho aqui do que ele vai dizer a seguir, pra gente não ficar assim, ele vai dizer, então o Lama, na verdade ele só tinha, o do John Limpa só tinha dito isso aqui que a gente viu, né? Isso aqui foi a explicação do Lama. Ele só disse, ó grande vacuidade ilimitada e demais reunidos aqui em Assembleia, ouçam, o excelente e sublime caminho que leva todos os seres sencientes aos estágios e caminhos da liberação é chamado de caminho veloz da grande perfeição da clara luz. Aí o Lama deu essa visão geral aí dos 5 caminhos, dos estágios, né, e booms, assim, né, etapas e caminhos, estágios e caminhos, para mostrar. Aí o do John Limpa vai dizer, o Vajrayana do Lago vai dizer, né, o caminho veloz da grande perfeição da clara luz, é o mais sublime de todos os dharmas. É uma síntese geral de todos os caminhos, a meta de todos os veículos espirituais e um tesouro expansivo de todos os mantras secretos. Apenas aqueles que armazenaram vastas coleções de méritos de muitas maneiras ao longo de éons incalculáveis o encontrarão. Eles terão aspirado repetida e extensivamente a atingir o estado da liberação perfeita e terão buscado o caminho anteriormente por meio de outros veículos, estabelecendo propensões para alcançá-lo. Outras pessoas não encontrarão este caminho. Por que não? Embora as pessoas que careçam de tal fortuna possam estar presentes onde esse veículo é explicado e ouvido, como elas estão sob a influência de suas ações negativas e do poder dos poderosos e enganosos maras das aflições mentais, suas mentes estarão em um local deserto, mesmo que estejam presentes lá no momento que o ensinamento está sendo dado. A mente deles, as mentes afligidas, né, grosseiramente pelas aflições mentais, estarão a 4.000 quilômetros de distância daquele lugar onde está sendo dados os ensinamentos. Esses servos desafortunados dos maras, esses seres que estão sob o domínio completo das aflições mentais, com suas aspirações perversas, agem de modo contrário a este Dharma profundo e reagem a ele com abuso, conjecturas falsas, repúdio, inveja e assim por diante. Então, esse tópico aqui que o Lama vai comentar no próximo encontro, dele dizendo que realmente a gente precisa ter buscado, precisa ter aspirado, né? Porque nós já vivemos vidas incontáveis. Então, para a gente chegar e a gente poder ouvir de fato esse ensinamento, e poder, ou não só ouvir, mas de fato praticar esse ensinamento e levar à prática a culminância, a gente precisa ter essa aspiração, de fato, né? Ter essa aspiração, ter cultivado essa aspiração. E ele está dizendo que se a gente está se tem fé e confiança, né? Ele vai falar depois aqui, né, de quais são as qualidades do praticante, ele vai dar vai conversar muito ainda com a gente aqui um pouco. Antes dele começar, de fato, o ensinamento da fase 1. Nós estamos aqui tudo ainda no contexto da prática, né? Certo? Então tá bom, queridos. Maria, Oi. não nascer em reinos inferiores pode não ser exatamente dirigir o próximo renascimento, né? Não nascer em reinos, mas ele diz claro aqui, né, que até o primeiro boom, se você atingir o primeiro boom, você não nasce em reinos inferiores.
Mas a partir do Até acho que primeiro um pouquinho blume, antes, né? No 6. Ele tem mas ainda no caminho não, do mas o 6 na Bodhisattva. verdade, é a culminância. Já é a culminância. Então você já se É um prevê. pouquinho antes. Mas você vai renascer nos erros, você ainda vai estar sujeito aos karmas no momento da morte, né? Mas depois ele diz, com o treinamento do primeiro até o 7º nível, você já tem condição de direcionar o nascimento. Tá. Ou Por seja, um compaixão. Arya Bodhisattva Ele já consegue direciona. direcionar o seu próprio renascimento. Isso. Por Então, compaixão. os dois Mas ele eões não é que um Buda vão ainda, passar. né? Não é Eu um Buda. sei. O que eu quero dizer é o seguinte: os 2 eões que ele vai passar nisso já não serão tão ruins, vamos combinar? É. Dudu Limpo vai puxar a nossa orelha. Porque ele diz: você não Né? sabe Não, é bem, você pode verdade. ficar preso muito tempo e não sair, ficar preso aí numa terra Mas você pura aí, sei lá. direcionando o próprio, porque uma coisa é É, você chegar e é, falar, olha, é, não dá, entendeu? Você é, pode cair numa época, numa coisa horrorosa. é. Outra coisa é você fala, a gente deixa de ser aquele passageiro do barco que está descendo o rio Uhum, e não tem o menor controle, o rio é aham, de maré muito aham, forte, e a aham, cereja no bolo é que é à noite, ainda está tudo aham, escuro, entendeu? aham, Deixa de ser essa imagem. é. Eu acho, É, eu acho. mas aí lá na frente o Dudu Limpo vai dizer pra gente, olha, esses ensinamentos dos caminhos graduais é uma encenação, né? Melhor você não cuidar, porque você não sabe das causas e É, condições todas que vão, É, que vão operar e você não tem como garantir. Não é uma coisa assim, que tem uma garantia, entendeu? Então você não tem como. Então é não, melhor eu também você, acho. você Mas, seguir. Flori, eu tenho a impressão que os caminhos graduais é fazer com que a gente, num joguinho, entre naquela fase que tem a porta rig para dentro dele, Isso, com entendeu? certeza, com Em algum certeza. momento, Não, você vai para o súbito. Mas com as certeza. condições que você precisa de contorno, sabe aquele joguinho que abre uma porta, vai para É, um lugar horrível, é, abre outra porta, você vai para uma fase boa? Então, eu entendo que o caminho gradual é preparar a mente para que essa possibilidade, porque sempre vai ter uma última vida em que você, em tese, você é. despertaria, né? Bom, Eu aí acho, ele vai dizer que a chave, na verdade, vai ser também vai ser a bodhicitta, né? Vai ser o cultivo da bodhicitta. é. Então, é a gente vai claro. cultivando a bodhicitta, virtudes, e aí isso vai nos caminhar. Essa é a grande chave, assim, é a bodhicitta, né? E aí, sabedoria, Trocar o desejo pela bodhicitta como é, fonte. É. isso, Aí seria exatamente. isso, né? No fundo seria isso. Exatamente. Ele vai comentar ainda sobre isso lá no caminho também. Então é isso. A gente segue praticando. Vamos lá. Então tá bom, queridos, vamos fazer as nossas preces para a gente encerrar o nosso encontro hoje. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditan Chejipani Togne ne Pedrana Panjeshin Keganachi Balon Trupain Si Petso Ledro Adro Washo. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, de todos os Budas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, ou seja, que sustentem todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca solte a nossa mão até que a gente atinja a completa liberação.
Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusa, em todo o budismo tibetano, possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Vajranasi do Lago, Samantabhadra, Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Organ Lama Drugyune Droatikya Malupa Dei Salagopa Show. Então, queridos, boa noite, boa semana, boa prática, bom Boa noite. bom Obrigada, estudo. Florita. Boa noite, Obrigado. queridos. Obrigada, Muito Pessoal. Florita. Obrigada.